E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! E aí, bora estudar a lição? A lição dessa semana teve como tema prioridades para Deus. Quando falamos de prioridades, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquela listinha, não é mesmo? Aquela lista que você coloca seus sonhos, seus projetos, seus objetivos de vida, que você coloca lá o seu pai, a sua mãe em primeiro lugar, o seu namorado, a sua namorada, Deus, a igreja, o seu sonho de aprender a tocar um instrumento, o seu sonho de se formar na faculdade, o seu sonho de viajar pelo mundo e fazer intercâmbio cultural. Enfim, quando falamos de prioridades, falamos de coisas que nós damos muita importância e muito valor. Deus também tem suas prioridades. Eu e você somos prioridade para Deus. Deus está comprometido comigo e com você 365 dias no ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque nós somos prioridade para Deus. O nosso coração é prioridade para Deus. A Bíblia diz que Deus deseja habitar no nosso coração. Os nossos dons, nosso tempo, nossos recursos e talentos também são prioridades para Deus. Mas Deus também exige de nós que nós priorizemos alguns elementos do seu reino. E os dízimos e as ofertas são prioridades para Deus. Não porque Deus precise do nosso dinheiro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos nossos rendimentos ou recursos financeiros. Mas Deus pede que nós devolvamos dízimos e ofertas como um ato de gratidão e como um meio de financiarmos a sua missão, ajudarmos na manutenção da igreja, ajudarmos na manutenção do trabalho das instituições ligadas à nossa igreja, dos pastores, dos administradores e demais funcionários. Enfim, os dízimos e as ofertas estão centrados em dois eixos. Eixo número 1, um ato de gratidão. Eu devolvo a Deus aquilo que pertence a Ele. Afinal, meu emprego, meu dinheiro, a minha renda, a minha família, a minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus me deu. E Ele pede que eu devolva só 10%, só a 10ª parte, só um percentual de tudo aquilo que Ele me abençoou. Então, o dízimo é um ato de gratidão. Esse é o primeiro eixo de dízimos e ofertas. O segundo eixo central de dízimos e ofertas é que é um meio, um mecanismo da gente manter a pregação do Evangelho, da gente financiar as nossas instituições, garantir que os pastores, administradores, a zeladora da escola, o inspetor da escola, a secretária da associação recebam o seu salário. Os dízimos servem também para a pregação do Evangelho, isso mesmo, através da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, através dos missionários comportores, dos obreiros médicos, através do projeto Maranata, que constrói igrejas e escolas e casas pelo mundo inteiro, através da ADRA Brasil, da ADRA Mundial, enfim. Nossos dízimos e ofertas auxiliam na expansão da mensagem do Evangelho para todo mundo através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? A lição prossegue falando a respeito de uma mulher chamada Missouri. Missouri foi uma missionária adventista que morava na região da Albânia. Ela se converteu, se tornou cristã, só que na sua cidade não tinha igreja adventista e ela tinha alguns sonhos. E um desses sonhos era devolver o seu dízimo e sua oferta numa igreja. Só que Missouri morreu e não viu uma igreja ser aberta na sua região. Mas anos depois que ela morreu, alguém pregou o evangelho na sua cidade, muitas pessoas na sua cidade se converteram e uma nova igreja adventista foi aberta naquela região. Resultado, os dízimos e as ofertas que Missouri guardou a vida toda foram recolhidos por essa igreja e o seu sonho foi realizado. Missouri entendia que dízimos e ofertas são prioridades para Deus, que dízimos e ofertas pertencem ao Senhor e devem ser devolvidos exclusivamente na igreja. Porque a igreja é a casa do tesouro, aonde nós temos que levar nossos dízimos e nossas ofertas. A lição também prossegue falando a respeito do percentual correto. Você sabe, o dízimo é a 10ª parte, é 10%.
É a 10ª parte ou 10% de tudo aquilo que eu tenho, de toda a minha renda. E o dízimo não deve ser devolvido apenas por quem trabalha e tem uma renda fixa. Não. O dízimo deve ser devolvido por todos aqueles que, primeiro, são cristãos, são adventistas, creem na doutrina do dízimo e, possuindo algum tipo de recurso, separam a 10ª parte desse recurso para devolver ao Senhor. Então, quando você ganha lá R$100 da sua avó de presente de aniversário, ou quando você ganha a mesada do seu pai, ou quando você recebe o dinheiro lá do seu estágio da faculdade, do seu estágio remunerado, você que é um jovem adventista cristão, você tem que separar 10% daquele valor, mesmo que seja pouco, para devolver ao Senhor, para entregar na igreja, no dia do culto, lá, colocar na salva, e aí esse dinheiro vai ser ali contado pelos tesoureiros da igreja e enviado para a associação local da sua região. Então, o percentual correto do dízimo é 10%. E as ofertas? Bom, as ofertas elas podem ser voluntárias, pode ser oferta alçada, que é uma oferta destinada para um propósito específico, construir uma igreja, comprar bancos para uma igreja, botar o ar-condicionado, fazer aquela resenha depois do JA, que ele junta panelas, aquela social, e comprar as comidas para poder o pessoal comer e confraternizar. Enfim, essa é a oferta alçada. Mas o princípio básico da oferta é o ato voluntário. Toda oferta tem que ser de coração, você tem que dar porque você quer dar. E aí você define quanto você vai dar. Na Igreja Adventista, nós temos o pacto, né? O pacto de amor, em que você estabelece um percentual de oferta que você vai doar. E aí você pode destinar essa oferta para a igreja local, para algum departamento, ou simplesmente devolver como seu pacto. E aí você pode dar um pacto de 1%, 5%, 10%. Tem gente que dá oferta no mesmo percentual do dízimo. Tem gente que devolve 10% do dízimo e doa 10% de oferta. É o pacto da pessoa. A oferta é um ato voluntário. A oferta tem que ser de coração. E a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta voluntária. A lição também prossegue falando a respeito do local correto para levarmos nossos dízimos e nossas ofertas. Você sabe qual é o local correto para a gente levar os dízimos e as ofertas? É a igreja. A igreja é o local correto para nós levarmos os dízimos e as ofertas. A igreja é a casa do tesouro, como diz Malaquias no capítulo 3, de 7 a 12. Inclusive, nesse texto, Deus faz um alerta e promete uma bênção. O alerta é que quando eu deixo de devolver o dízimo e a oferta, eu estou roubando. Eu sou comparado a um ladrão, porque o dízimo pertence a Deus. E as ofertas também, mesmo que sejam um ato voluntário. Então, o dízimo ou a oferta devem ser levados até a igreja local. E lá você devolve. Lá você entrega e aí, como eu falei, a tesouraria local ela vai recolher o seu dízimo, a sua oferta e vai fazer aí todo o processo de redistribuição. Então, o local correto é a casa do Senhor. É lá que você devolve o seu dízimo e a sua oferta. A lição também vai prosseguir falando a respeito de uma série de questões que surgem na cabeça de muitas pessoas quanto à devolução dos dízimos e das ofertas. Será que a igreja administra corretamente isso? Será que a associação local redistribui corretamente o dízimo e as ofertas? Será que minha oferta do 13º sábado chega lá naquela região onde está lá na minha lição, que eles vão construir escolas, igrejas ou faculdades? Será que, de fato, o dízimo ele é bem administrado pelos nossos pastores, pelos nossos administradores? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já tive todas essas dúvidas. De vez em quando até questiono o modo como dízimos e ofertas são administrados pela nossa igreja. Mas eu confio nessa instituição. Eu creio que os nossos pastores e administradores seguem a palavra de Deus. E como bons cristãos, eles administram bem todos os nossos recursos, incluindo dízimos e ofertas. Mas eu sei que até numa instituição religiosa cristã, como a Igreja Adventista, tem pessoas sem caráter, tem pessoas corruptas, pessoas desonestas, pessoas que até trabalham diretamente com dízimos e ofertas e podem desviar esse dinheiro. Isso mesmo. Pessoas assim existem em qualquer lugar, na igreja ou fora dela. Mas eu confio piamente de que nossos dízimos e ofertas, uma vez devolvidos na igreja, repassados para as associações e redistribuídos, eles de fato atendem aos princípios bíblicos, que é
pagar salário de pastores, manter os funcionários como administradores e demais colaboradores das instituições adventistas, fomentar a pregação do evangelho pelo mundo afora, etc. E a gente tem que entender que quem pediu os dízimos e as ofertas foi Deus. Foi Deus quem pediu. É para a gente devolver a Deus. Foi Deus quem pediu, foi Deus quem deu a ordem. Devolva os dízimos e as ofertas na minha casa, na minha igreja. Então, se foi Deus quem pediu, pode confiar, pode devolver, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos confiar de que Deus é perfeito, ainda que talvez nas nossas instituições tenham pessoas imperfeitas, pessoas corruptas, pessoas que muitas vezes se aproveitam do seu cargo para usar os nossos recursos, nossos dízimos e ofertas para administrá-los de forma equivocada. A lição também prossegue dizendo de que Jesus ele estabeleceu, como plano os dízimos e as ofertas para serem devolvidos na igreja. Faz parte do plano de Deus isso. E Ellen White comenta que a devolução do dízimo e a doação das ofertas é uma forma também de Deus quebrar em nós o nosso orgulho, o nosso ego, fazer a gente ser mais coletivista, fazer a gente enxergar mais as necessidades dos outros. É uma forma também da gente expressar a nossa gratidão pelo fato do Senhor nos abençoar. E claro, os dízimos e as ofertas são destinados especificamente para serem administrados pela nossa igreja de modo institucional. Tá certo? Bom, essa foi mais uma recapitulação da lição. Que Deus te abençoe. Paz.